A gente vai continuar falando de eleições, mas agora a gente parte para um outro recorte. Esse recorte a gente vem trazendo para vocês aqui aos poucos. Agora vamos trazer de forma mais consistente o peso do voto do evangélico. Por que será que essa camada da população é tão disputada pelos candidatos? Para começar a entender a importância desse segmento, vamos aos números da Frente Parlamentar Evangélica, constituída em novembro de 2015, portanto não faz tanto tempo assim. Lá no início, entre os anos de 2015 e 2018, ela reunia 202 parlamentares, 202 deputados, dos quais 198 eram deputados, aliás, e aqui. 202 parlamentares, 198 deputados e 4 senadores faziam parte dessa frente parlamentar. O número representa 34% do Congresso Nacional. Já em relação aos candidatos que tiveram o início do mandato em 2019, o número de parlamentares da Frente Evangélica passou para 211, sendo que 202 eram deputados e 9 senadores, ou seja, 35% de todo o Congresso Nacional. Agora, para você entender um pouco o peso da Frente Parlamentar Evangélica, é preciso diferenciar frente parlamentar de bancada. Você também ouve falar muito de bancada evangélica. Então, a gente vai fazer essa diferença agora. Começando pelas frentes parlamentares. O que é uma frente parlamentar? Elas podem ser compostas apenas por deputados ou mistas, reunindo deputados e senadores para debater temas de interesse da sociedade. Agora, para ser constituída uma frente parlamentar, ela precisa registrar um requerimento. Já quando a gente fala de bancadas, você ouviu falar da bancada evangélica? Bancadas, estamos falando de um termo utilizado de maneira informal para se referir a grupo de parlamentares que podem ter o mesmo estado de como origem ou representem interesses específicos, como é o caso da chamada bancada evangélica. Então, a bancada evangélica é uma coisa, a frente parlamentar é outra. Claro que a frente parlamentar, eles podem se cruzar. Os evangélicos podem participar dos dois, claro, mas a bancada evangélica é uma, frente parlamentar é outra. No último mandato, que começou em 2019, 85 deputados federais e 7 senadores eleitos se identificavam como pastores e tinham orientação de alguma igreja evangélica. Essas informações foram obtidas pelos jornalistas da CNN, André Rosa, Léo Rodrigues e Luiz Felipe Pereira, com base no banco de dados do TSE e também com informações do Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar de Brasília. Agora eu vou chamar então o Uribe e o Leandro. A gente vai fazer então uma parte de uma relação entre o fortalecimento da bancada evangélica ao longo dos anos, Leandro, desde 1988. Por que eu falo desde 1988? É lá na Constituição Cidadã que a gente tem os primeiros registros dessa aglomeração de evangélicos formando uma bancada evangélica. Depois disso, nós dissemos, em 2015, tem sim o registro de uma frente parlamentar, ou seja, pessoas com afinidades registraram lá um grupo sistemático de interesse. Expliquei bem, Leandro Rezende? Super bem, Luciana. Isso que é aula, né? Porque, assim, todo mundo está falando de voto evangélico nas eleições desse ano, nas eleições de uma forma geral, mas há uma tendência, sobretudo de quem quer ter um olhar, até muitas vezes enviesado, um pouco elitizado, de encarar essa busca pelo voto evangélico como um voto alienado ou como um voto que, não deveria merecer uma atenção mais detida. E conversando e apurando bastante sobre isso, porque as campanhas de Lula e Bolsonaro praticamente têm setores dedicados a este diálogo. O que dá para a gente depreender é que não se trata de maneira nenhuma de um bloco monolítico, né, de pessoas que pensam de uma mesma maneira. São, sim, pessoas que estão tendo um protagonismo maior na política brasileira. E a instituição da Frente Parlamentar Evangélica, que você vem explicando a diferença da frente para a bancada, ela é um exemplo disso. Mas a relação entre religião e voto, ela não é novidade. Religião e política
ela não é novidade, nem nos estudos que são feitos desde ali na ciência política, né, do finalzinho da ditadura militar, transição para a democracia. Tem um estudo clássico ali feito sobre o comportamento do eleitor e a relação dele com o voto religioso nas eleições de 1994. Então, é um tema antigo, é algo que está na história da política brasileira. Basta lembrar as comunidades eclesiais de base que serviram muito para que o PT conseguisse se formar como um partido político no país inteiro. Aqui eu estou falando dos católicos, né? Então, a associação entre religião e voto, longe de precisar ser demonizada, ela é um dado da realidade brasileira, da realidade política brasileira. Os políticos sabem disso e estão agora tentando mobilizar da melhor maneira os seus discursos, né, para tentar encontrar o jeito certo de falar com esse imenso grupo de eleitores. Mas, Leandro, a proposta da Frente Parlamentar Evangélica, né, bom fazer esse registro, é acompanhada por um grupo de estudos da USP. E recentemente foi possível até notar uma mudança do posicionamento do grupo com relação à disputa para a presidência da República. Você também detectou isso, né? É isso, Sidney. Tem um grupo da USP, que é o Centro de Estudos de Religião e Política, que é comandado pelo professor Rafael Corbi, e ele traz um dado importante desta semana, porque a Frente Parlamentar Evangélica, conversando com ele, ele me explicou isso, ela é formada, como a Luciana explicou, por diversos parlamentares e parlamentares que muitas vezes estão em legendas do chamado Centrão, né? Aquele grupo de partidos que está agora com o presidente Jair Bolsonaro, mas que em outras oportunidades esteve com o ex-presidente Lula. E no acompanhamento sistemático que esse grupo da USP faz sobre o comportamento desses parlamentares, eles perceberam que na última semana há uma mudança na relação desses parlamentares com o ex-presidente Lula. Pela primeira vez, eles avaliam os sentimentos, né, das postagens dessa Frente Parlamentar Evangélica. E pela primeira vez na série histórica que eles têm feito, os sentimentos positivos com relação ao ex-presidente Lula passaram os sentimentos positivos demonstrados com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Isso é um exemplo do pragmatismo que muitas vezes guia esses parlamentares. Agora, Uribe, você que está aí no centro do poder e convive, inclusive, com muitos desses parlamentares, conversa com eles, liga para eles. A gente sabe que as denominações evangélicas, elas são muitas e pessoas pensam diferentes, entendeu? Expliquei aqui a diferença entre a bancada e a frente e eles, inclusive, muitas vezes discordam e se dividem, né, Uribe? Se dividem. Em relação a Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, houve uma divisão muito grande da bancada evangélica e da frente parlamentar. Houve alguns parlamentares que defendiam que ele fosse afastado de cara, outros deram voto de confiança. São segmentos religiosos diferentes. Se a gente for ver nas campanhas também, a campanha de Ciro Gomes, o PDT, tem um núcleo evangélico com pastores evangélicos que também defendem uma postura mais à esquerda e criticam a postura do presidente Jair Bolsonaro. É interessante a gente perceber que o PT nasceu, e você lembrou disso ontem, Lu, com aquelas comunidades eclesiais de base. Foram aqueles movimentos católicos de base que começaram a se organizar politicamente e o Partido dos Trabalhadores surgiu nesse movimento. Mas há uma diferença muito grande até da teologia e das crenças e até regras do catolicismo com os movimentos evangélicos, porque o catolicismo ele proíbe que padres, por exemplo, e até bispos tenham uma participação mais ativa na política. Você tem uma flexibilização maior do movimento evangélico. É por isso que começou essa articulação política no país e realmente conseguiram fazer a frente parlamentar e das religiões brasileiras é a que tem maior a entrada no Congresso Nacional e até representação. Esse movimento do movimento evangélico de criar uma estrutura política não tem ocorrido apenas no Brasil. A gente tem visto episódios no Uruguai e também no México. Na África, você também tem um movimento muito grande desses movimentos evangélicos entrando para a política. Então, uma espécie de organização em uma religião que permite esse tipo de flexibilização. Ô, Leandro, tem um outro aspecto também que é como alcançar cada um desses nichos, né, para buscar um eleitorado importante, que é esse, como já foi lembrado aqui. Qual que tem sido aí a estratégia, tanto de Bolsonaro como de Lula?
Sidney, são estratégias bem diferentes. Vou trazer 2 exemplos aqui que ajudam a gente a tentar entender um pouco, né? Primeiro, o seguinte, né? Dá para perceber que o tempo que essas campanhas demoraram para procurar esse voto é bastante diferente. Trazendo o exemplo da campanha do ex-presidente Lula. Desde fevereiro que um plano foi apresentado ao PT, ao comando de campanha do PT, para poder direcionar o discurso para o eleitorado evangélico, partindo de uma percepção do próprio partido de que fake news e uma certa rejeição desse eleitorado ao Partido dos Trabalhadores vinha acontecendo e se consubstanciou na eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Mesmo assim, o PT ficou ali demorando para traçar uma estratégia e agora, nas últimas semanas, o partido criou perfis voltados nas redes sociais a buscar esse diálogo com o eleitor evangélico, criou também um site chamado Restitui Brasil, que é uma palavra que é muito cara aos evangélicos, para poder dizer que, na verdade, o risco à família é representado pela fome, pelo desemprego, pela violência contra o jovem e pela violência contra a mulher. É tentar buscar o eleitor evangélico por outros aspectos que não necessariamente os aspectos da vida moral, que é, na verdade, o que muitas vezes a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem tentado fazer no seguinte sentido. Basta a gente ver as falas da Michelle Bolsonaro, que, de fato, passaram a incomodar a campanha do PT. Existe uma percepção de que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu tirar votos e recuperar um pouco dos seus votos, né? Quando a Michelle Bolsonaro entra em campo na campanha e passa a dizer que essa é uma eleição do bem contra o mal, há uma avaliação de que a PEC dos auxílios não teve o efeito que a entrada da Michelle Bolsonaro teve na campanha, e aí, nesse sentido, há um outro viés de tentar alcançar esse eleitor. Para trazer rapidamente um exemplo, o Romário, senador aqui do Rio de Janeiro, está buscando o apoio do eleitor bolsonarista. E ele foi instado na semana passada a assumir um compromisso com o eleitor evangélico. E nessa carta compromisso, que foi viabilizada ali pelo Ottoni de Paula, né, que é um deputado que tem uma ligação forte com o presidente Jair Bolsonaro, há uma lista de compromissos que dizem respeito à moral e tratam de pautas de costumes, como o aborto, que sempre acabam voltando nas eleições. Em 2022 não vai ser diferente.